Sejam bem-vindos ao Sempre Halloween. Eu sou a Monique e hoje eu trouxe só histórias relacionadas a experiências que aconteceram nos Montes Apalaches. No último vídeo eu pedi sugestões e o primeiro comentário foi pedindo histórias de florestas. Então eu resolvi, na hora eu lembrei do Montes Apalaches. O Montes Apalaches não é bem uma floresta, é uma cadeia de montanhas onde existem diversas florestas e parques nacionais. É uma região de 480 milhões de anos. É uma das cadeias montanhosas mais antigas do planeta Terra. Para ter um comparativo, eu até andei pesquisando, o Homo sapiens tem 200 mil anos e os Montes Apalaches têm 480 milhões de anos. É uma região onde existe muito folclore, muitas lendas, é uma região antiga, cercada de muito respeito, pelos povos indígenas, e muitas pessoas relatam na internet suas experiências nos Montes Apalaches. E como eu trago relatos sempre de fóruns gringos, eu tô trazendo sempre pesquisando em fóruns, eu resolvi trazer essa coletânea dos Montes Apalaches aqui para vocês. Se vocês curtirem, não esqueçam de deixar like, comentário e próximas sugestões dos próximos vídeos. Eu vou pegar outras sugestões que estavam no vídeo anterior, que foi relato só de bruxas, que também foi bem legal. Mas continuem deixando aí as sugestões que eu vou tendo as ideias para fazer as buscas nos fóruns e trazer as histórias aqui para vocês. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira história. O título dessa história é Minhas Experiências Morando nos Montes Apalaches. Essa história foi uma das coisas mais horripilantes que eu já vivi. Só de pensar me dá um aperto no peito. Aconteceu uns 2 ou 3 anos atrás. Moro no sul da Virgínia Ocidental e sempre morei aqui. É o coração dos Montes Apalaches. Mata e montanhas por todos os lados, e a noite é uma escuridão que só tem aqui. Estava com um amigo em casa assistindo UFC e jogando Xbox, essas coisas. Era muito tarde quando a gente enjoou e decidiu pegar uma trilha para fumar. Essa trilha não é muito longa, mas é bem fechada, dentro do mato. A gente chegou mais ou menos na metade da trilha, após 30 minutos andando, nos sentamos e ficamos ali conversando e fumando, escondido dos meus pais. A floresta estava bem agitada naquela noite. Sempre tem barulho na mata, mas a quantidade de bicho naquela hora era de arrepiar. Passava de 1 da manhã. Terminamos de fumar e continuamos a caminhada de volta, quando, do nada, a floresta ficou completamente silenciosa. E assim que a floresta ficou quieta, apareceu uma voz. Parecia uma voz humana, debochada e trêmula. Se assemelhava a um brinquedo antigo de criança, daqueles com alto-falante rachado e voz robótica. Apesar de não entender o que dizia a voz, soava ameaçador. A gente se assustou pra caramba. Saímos correndo na direção contrária da trilha, mas o som não se afastava. Não importava o quanto a gente corresse pela trilha, essa voz sinistra continuava no mesmo volume. Nesse ponto, eu estava convencido de que estávamos em perigo de verdade. Uma sensação que tive pouquíssimas vezes na vida. Finalmente, depois de correr, sei lá quanto tempo, a gente saiu da trilha. Então, ouvimos um grito que gelou nossos ossos, um grito assassino atrás da gente. Aquilo não era um bicho, não era alguém brincando. Esse grito fez os pássaros saírem voando dos ninhos e meu coração despencou para o estômago. Foi o grito mais depravado e violento que eu já ouvi na minha vida. Essa é uma história verdadeira que contei para umas 3 pessoas no máximo, e todas elas acharam que era mentira.
Nunca fui uma pessoa que acreditava em paranormal ou coisa espiritual, mas eu realmente acredito que encontrei algo inumano naquela mata. Esse foi o primeiro relato dos Montes Apalaches. O que vocês acham? De repente, né, por essa temática Montes Apalaches ser algo rodeado de crenças, de folclore, de histórias místicas, de repente isso pode influenciar um pouco, né? No medo, por exemplo, a pessoa vai pro meio da trilha do nada, 1 da manhã, e aí algum barulho pode ser que assuste de verdade, mas essa questão da voz robótica, eu já ouvi relatos dessa questão de voz robótica e é bem assustador. Então vamos pro próximo relato. O tema é Caçando nos Montes Apalaches. Eu moro na região e já vivenciei coisas bizarras. Caço veados todos os anos e foi na floresta que tive encontros estranhos. Normalmente vou sozinha e recebo sermões por ser mulher e andar sozinha por lá. Outros caçadores nunca me deram motivos para ter medo, mas algumas coisas na floresta sim. Eu não estou falando do pé grande, estou me referindo ao paranormal. Eu estava acampando com alguns amigos. Ficamos acordados até tarde contando histórias de fantasmas, o que não é muito inteligente de se fazer nos Montes Apalaches. Cada barulhinho nos assustava. Além das nossas lanternas, também tínhamos uma lua brilhante para ajudar. Enquanto estávamos sentados em volta da fogueira, todos nós ouvimos alguém andando. Quando ficamos quietos, parou. Isso não nos impediu de ir todos juntos na direção do barulho e encontramos o que parecia ser um cemitério muito antigo. Começamos a olhar ao redor das lápides. Mais cedo, quando montamos as barracas, não havíamos visto nada disso. Em uma lápide havia um pentagrama. Do nada, uma garota que estava com a gente apontou para uma direção e chamou nossa atenção. Havia algo agachado, perto de uma lápide. Era pequeno o suficiente para tentar se esconder, mas não era humano. Quando chegamos perto, simplesmente desapareceu. Desnecessário dizer que todos nós corremos de volta para o acampamento, entramos em nossas barracas e não saímos até o amanhecer. Não tenho ideia do que era até hoje. Também me lembro de dirigir para o sul dos Montes Apalaches com um cara que eu estava saindo na época. Isso foi há alguns anos. De repente, na estrada, aparece uma mulher toda de branco, exatamente como a lenda da mulher de branco. Ela desapareceu muito rápido, mas nós dois a vimos. Então sei que não foi alucinação minha. Muitas coisas estranhas acontecem na Floresta Apalache. Todos nós temos nossas experiências, algumas muito mais assustadoras do que outras. Eu não sugiro entrar nas montanhas, como muitas pessoas fazem tentando capturar o paranormal. Você pode conseguir muito mais do que espera. Essa história aqui também, quando ela falou da parte da mulher de branco, todo lugar no mundo inteiro tem a lenda da mulher de branco, né? Tanto aqui no Brasil, em várias regiões do Brasil, mas no Montes Apalaches também tem a lenda da mulher de branco. Aliás, lá tem muitas lendas, né? Tem uma chorona, tem uma lenda de uma chorona lá, tem alguns relatos das pessoas que eles contaram que escutavam um choro na floresta e tudo, e que tem uma lenda lá, eu esqueci o nome dela. Não vou lembrar agora, mas não é chorona não, mas é como se fosse a chorona. E tem várias lendas, tem muita história de skinwalker. Eu posso pesquisar mais histórias, se vocês gostarem dessa temática, eu posso trazer mais histórias dos Montes Apalaches. Então vamos para a próxima história dos Montes Apalaches, e ela se chama Um Fantasma nos Montes Apalaches.
Na minha adolescência, vi meu primeiro fantasma. Estávamos fazendo uma trilha nas montanhas Apalaches, acampando em áreas remotas. Eu estava aterrorizado com a ideia de dormir na floresta, perto do topo de uma montanha, mas minha mãe disse que ficaríamos bem. Subimos pela trilha dos Apalaches até meu pai decidir que era hora de montar o acampamento. Encontramos uma clareira agradável, o sol estava se pondo. Olhei para minha mãe e notei que ela estava pálida e sua mão estava segurando a minha com força. Todd, podemos montar o acampamento em outro lugar? Minha mãe perguntou, ainda segurando minha mão. Ela não estava gostando da vibração que a floresta transmitia. Meu pai balançou a cabeça. Está ficando tarde, não vou procurar lenha no escuro. A pequena clareira parecia transmitir uma sensação sinistra. Depois de cachorros quentes e marshmallows, nós nos enfiamos na barraca para 6 pessoas que meu pai havia comprado. Meu pai adormeceu em poucos minutos, mas minha mãe e eu não conseguíamos dormir. Finalmente adormeci e acordei nas primeiras horas da manhã. Saí da barraca e vi minha mãe sentada no chão meditando. Ela meditava todas as manhãs. Eu caminhei até ela e a chamei para caminhar. Nós caminhamos perto do nosso acampamento quando minha mãe parou de repente. Segui seu olhar e vi uma imagem enevoada de um homem encostado em um tronco a 6 metros de distância. Era apenas uma assustadora imagem, mas ele não parecia ameaçador. Ele levantou a cabeça e olhou na nossa direção. Eu esfreguei os olhos e ele tinha sumido. Minha mãe apenas me olhou e resolvemos voltar para o acampamento. Depois disso, nunca mais vi um fantasma, mas nunca vou esquecê-lo. Bem, vamos voltar agora para a próxima história, que se chama O Homem Queimado nos Montes Apalaches. Em 2011, tirei uma semana de folga do trabalho e fui fazer uma caminhada sozinho pela trilha dos Apalaches. No início da caminhada, tudo estava indo bem, até que tive uma experiência assustadora que nunca esqueci. Ao entrar na trilha, o dia se transformou em noite e acampei a minha tenda. Ouvi alguns ruídos se aproximando da barraca, mas não me incomodei com eles. No dia seguinte, continuei a caminhada. Antes de escurecer, fiz uma fogueira e comecei a armar a minha barraca. De repente, vi um homem parado, perto da lenha, com as mãos e o corpo gravemente queimados. Seu rosto estava desfigurado de queimaduras. Essa experiência me deixou entorpecido. O homem queimado continuou me olhando até sumir. Decidi arrumar meus pertences e deixar a área rapidamente. No caminho, me deparei com uma cabana incendiada. Havia alguns peritos e um xerife por perto. Esse xerife me falou que 4 dias antes, uma família queimou viva naquela casa. Essa história aí. O que acontece também, além das lendas, além de toda a história que envolve os Montes Apalaches, dos seres, de tudo que acontece ali, ainda tem isso, né? De acontecer uma tragédia ali e os espíritos ficarem presos nas florestas, nas montanhas e, além de tudo isso, ainda tem essas questões, né? A cabana foi incendiada e o rapaz viu que ali havia um espírito, né? Uma pessoa que havia sido queimada, o que já é um local propício para ter espíritos, né? Então acontece esse tipo de coisa e realmente é assustador. Vamos pro próximo relato, que é A Vila Amaldiçoada.
Existe uma vila conhecida nos Montes Apalaches chamada Dudley Town. Ela fica na trilha das montanhas Apalaches. Essa vila é conhecida como a Vila dos Amaldiçoados. Ela foi fundada pelos descendentes de Edmund Dudley, um homem que traiu Henrique VIII, rei da Inglaterra, e foi decapitado. A partir daí, suas terras e sua família foram amaldiçoados. Todos que iam morar lá enlouqueciam ou alegavam ter sido possuídos. Há relatos de luzes e orbes ao redor dessa vila amaldiçoada. Dudley Town permanece desabitada, com estruturas em ruínas tomadas pela vegetação e clima denso de floresta. Um homem que chegou a morar na região durante sua infância contou que ouvia dos mais velhos sobre uma mulher que enlouqueceu após escutar vozes vindas da floresta. A mulher gritava que olhos sem rosto a observavam da escuridão das árvores. Poucos dias depois, ela desapareceu e continua desaparecida até hoje. Outro caso envolveu uma família que enfrentou uma sequência de tragédias ao se mudar para essa vila. A esposa enlouqueceu pouco tempo depois da mudança, enquanto 2 de seus filhos morreram de maneira misteriosa. O pai foi encontrado morto com sinais de ataque e seu corpo estava bizarro. Esse episódio contribuiu significativamente para reforçar essa lenda de que a vila seria amaldiçoada. Hoje, apenas investigadores paranormais vão até lá. O lugar é um prato cheio para eventos sobrenaturais. Nossa, na verdade, não é só essa vila. Pelo que eu estava vendo, são vários lugares assim que foram habitados um dia. As pessoas saíram de lá. Aí tem assim umas casas que você tá passando assim, tem gente que tira foto, né, bota nos fóruns, você tá passando assim na trilha, tem uma casa assim saindo um monte de planta pela janela, as plantas invadem os bichos e fica uma coisa assim muito bizarra, né? Fica um cenário assustador. Essa vila, ela hoje em dia ela tem poucas pessoas que vão lá para fazer investigação sobrenatural, e também tem os vândalos, tem umas pessoas que vão para lá para fazer vandalismo e tudo, mas é um lugar assim, se vocês puderem jogar aí no Google, pesquisar aí, o local, é um local assustador. Tem uma trilha de... Olha, é muito estranho, parece que as pessoas do nada foram embora de lá e tipo, não vamos mais morar aqui, e tem outras aldeias e vilas assim também lá nos Montes Apalaches. Inclusive, tem algumas pessoas que comentaram também que os Montes Apalaches é um local que o espaço-tempo, que existem outras dimensões e que às vezes você está caminhando, você vê uma casa, aí você olha para trás e você não vê mais aquela casa. É um local assim muito estranho, de verdade. Bem, vamos pro próximo relato, que se chama Crianças Fantasmas nos Montes Apalaches. Eu estava fazendo trilha no Apalache com algumas pessoas quando algo bizarro aconteceu. Eu e meu grupo acordamos numa manhã e encontramos o acampamento cercado por uma névoa espessa. Enquanto arrumávamos as coisas, começamos a ouvir risadas de crianças de todos os lados. De repente, um grupo de crianças saiu da névoa e veio em nossa direção. As crianças perguntaram o que estávamos fazendo e respondemos que estávamos fazendo a trilha dos Apalaches. As crianças começaram a rir e uma delas disse: "Essa não é a trilha Apalache." E continuaram andando. Durante todo o dia, andamos por quilômetros, ouvindo as risadas das crianças por todos os lados. O que será que essas crianças estranhas e desacompanhadas faziam numa floresta densa? Eu só tenho um pensamento sobre isso. Aquilo que vimos não eram crianças. Com certeza não.
eu tenho as minhas opiniões sobre essas crianças. Tem muita lenda de criança nos Estados Unidos, né? Tem as crianças de olhos negros, eu já trouxe aqui no canal um vídeo bem antiguinho. Inclusive eu posso até pesquisar para trazer de novo a lenda das crianças de olhos negros. Gente, são cada história. Se você não viu, vale a pena ver o vídeo antigo. É bem assustadora essas histórias e tem muitos relatos sobre essas crianças. É como se fosse entidades que se disfarçam de crianças de olhos negros. Essa aqui do Montes Apalaches não tinham olhos negros, mas eram umas crianças bem bizarras, né? Por mais que tinha alguém ali acampando ali próximo e tinha crianças, né? Os pais não vão deixar crianças sozinhas numa floresta densa. E também tem o fato de que eles andaram o dia inteiro, quilômetros que eles falaram, ouvindo as risadinhas das crianças. Então, não eram crianças, sinceramente. Vamos pro próximo. Esse não tem título, porque ele era um comentário de um relato. Então, ele não tem título. Acho que os dois próximos não tem título por causa disso. São pessoas que comentaram no relato de outras pessoas e aí por isso eu li, eu achei interessante, eu resolvi trazer. Moro numa área bem remota nas montanhas Apalaches. Sim, as histórias são verdadeiras. Tenho 35 anos e herdei uma cabana do meu avô quando ele morreu há 5 anos atrás. Em 2 dias morando lá, já tinha ouvido o famoso assobio da mata. Nesses 5 anos, já vi rostos estranhos do lado de fora das minhas janelas à noite. Ouvi gritos e vi silhuetas de figuras altas e magras lá fora. Nunca cheguei muito perto deles. Definitivamente, não saio de casa quando começa a escurecer. Minha experiência mais recente foi ontem à noite quando ouvi arranhões na janela da sala enquanto assistia a TV. A essa altura, eu já sabia que era só ignorar. Os arranhões duraram pelo menos 15 minutos e, com o tempo, comecei a ouvir uma voz bem rouca, estática. Me lembrou quase a estática de TV. A única coisa que entendi era meu nome, repetidas vezes. Continuei ignorando e assistindo TV. Até que por volta da meia-noite ouvi o que quer que fosse aquilo indo embora. Já me indicaram colocar câmeras, mas sinceramente eu tenho medo do que posso capturar. Esse relato aqui, primeiro que ele tem uma conexão com o primeiro relato, né, sobre essa voz estática, né, que ele disse que chamava por ele. Imagina, você tá na sua casa, na sua cabana, no meio do nada, vendo TV de boa, de repente você escuta os arranhões e uma voz estática chamando seu nome repetidas vezes. É um dia normal no Montes Apalaches, né? Mas o que acontece? Isso já aconteceu comigo. Eu fui para São Tomé das Letras no início do ano, que eu queria passar meu aniversário lá, né? E eu acampei numa cabana no meio do nada. Na verdade, eu fiquei em Sobradinho, que é ali uma cidade vizinha, São Tomé das Letras, e a gente pegava uma estrada de terra. Era muito distante, assim, não sei se era meia hora dirigindo, não lembro. Mas era um lugar lindo, uma pousada maravilhosa. Só que tinha a casa principal, né, que era logo no comecinho, e você ia andando e tinha os chalés, né. À noite, de madrugada, a gente ouvia esses arranhões na cabana, no meio do nada. Você olhava assim, só tinha mata, vegetação e tudo. Era um lugar bem afastado mesmo, uma cidadezinha bem pequenininha. E eu vou trazer um vídeo só para contar minhas experiências de São Tomé das Letras. E também, se eu conseguir mais algum outro relato de São Tomé das Letras, eu vou trazer um vídeo só com esse assunto. Mas no dia seguinte que nós fomos olhar a cabana, o chalé era de madeira, né? Tinham uns arranhões
Mas não era assim, arranhão assim de bichinho, assim com a pata. Eram uns arranhões, parecia que o bicho tinha uma pata enorme. Mas eu vou deixar para trazer esse relato no vídeo específico. Bem, agora o último relato, ele também não tem título. Ah, outra coisa aqui sobre esse relato que ele falou assim, eu tenho medo de colocar câmera e capturar alguma coisa. Eu também teria. Tem muitos vídeos na internet de câmeras, né, dos Montes Apalaches e não é nem um pouco agradável. Tem alguns que eu acredito que sejam fakes, mas eu também acredito que alguns sejam verdade. Deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar sobre as considerações. É só isso mesmo. Vamos pro último. Ele também não tem título porque eu tirei ele de um comentário, então ele não tem título. Mas é bem legal. Eu moro no sul dos Apalaches desde que nasci. Quando eu era criança, não lembro de ter tido nenhuma experiência estranha, até virar adolescente. A área onde eu morava era uma cidade de mineração muito popular na década de 20, espremida entre duas montanhas, com muita madeira por perto. Quando comecei a andar pelas montanhas sozinho, geralmente ficava nas áreas já demarcadas por outros membros da minha família. Mas em um certo dia, decidi ultrapassar os limites demarcados porque eu queria conhecer mais a floresta. Descobri rapidamente que foi uma péssima ideia. Achei que tinha me afastado só uns 15 metros da trilha, mas eu não consegui voltar. Eu estava praticamente andando em círculos por 2 horas, procurando o caminho de volta, e toda vez que eu voltava a um determinado lugar, um novo marcador estava colocado, mas não havia ninguém por perto. Depois desse dia, eu me recusei a voltar para a floresta sozinho. E então, quando criei coragem para voltar, fiz minha última trilha naquela montanha. Encontrei um tecido enterrado no chão. Pensei que fosse uma lona e que eu pudesse fazer alguma coisa com ela. Quando eu arranquei a lona do chão, vi vários ossos. Na verdade, era uma camiseta. Eu nem quis saber se eram ossos humanos ou não. Os ossos tinham aparentemente uns 20 centímetros e havia cerca de 10 deles dentro da camiseta. Eu nunca mais quis fazer aquela trilha. Bem, esses foram os relatos de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, eu posso trazer mais, não só dos Apalaches, tem muitas florestas, não só nos Estados Unidos, em vários lugares, muitas florestas assombradas, assustadoras, onde as pessoas vão para lá para acampar e acontece todo tipo de coisa. Se vocês quiserem, deixa nos comentários e eu também vou trazer bastante conteúdo esse mês, agora que inicia já é Halloween, eu quero trazer relatos bem legais, temáticas bem legais de Halloween, tá bom? E também esse mês tem a Horror Expo, agora é dia 5, eu não sei que dia esse vídeo tá indo, mas com certeza vai ser publicado antes da Horror Expo. Se tiver algum inscrito do canal que for eu vou no dia 5, domingo. E aí a gente pode se encontrar lá, conversar, se conhecer. Eu não sei se vai ter algum inscrito aí que vai participar da Horror Expo, mas eu aguardo vocês lá, tá bom? E por hoje é só, eu fico por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!